Casamento. Conforme vamos ver nessa imagem, o casamento é a união de um homem e de uma mulher, como esposo e esposa. Esse foi o padrão estabelecido por Deus. Portanto, o casamento, ele é uma instituição divina, uma instituição autorizada e estabelecida pelo próprio Criador de todo o universo e Criador da humanidade, Jeová. Bem, qual era um objetivo básico do casamento? Era reproduzir mais espécies da família humana. E veja como a Bíblia mostra essa questão de Jeová ter originado o casamento. Aí no livro de Gênesis, o capítulo 2, convido a todos na assistência para acompanhar a leitura. Gênesis capítulo 2, versículos de 22 a 24. Então, Gênesis 2, de 22 a 24 diz assim: com isso, Deus... é o capítulo 2, versículos 22 a 24. Diz: e da costela do homem, da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou ao homem. O homem disse então: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa. E eles se tornarão uma só carne. Então esse texto mostra, irmãos, a ocasião em que Jeová criou a mulher e realizou assim o primeiro casamento da humanidade. E vocês perceberam como o homem ficou feliz? Ele até fez um poema, podemos dizer, né? Que ele falou: osso dos meus ossos e carne da minha carne. Realmente o casamento é uma ocasião muito feliz, tanto para os cônjuges, né? O noivo e a noiva, como também para os convidados que ali estão presenciando, né? Então, com certeza, essa ocasião foi muito alegre naquela época para Adão. E como nós estávamos dizendo, um dos objetivos do casamento era para que se tivesse mais humanos. Afinal de contas, era do propósito de Jeová, ainda é, transformar a terra num paraíso. E para isso, para que Adão e Eva pudessem expandir aquele belo paraíso no Jardim do Éden para todo o globo terrestre, então precisaria de mais seres humanos. Mas é claro que esse não era o único objetivo do casamento. O casamento também tinha como objetivo organizar a família, né? Então, havia necessidade, então, de se ter um círculo familiar organizado. Então, o casamento também preenchia esse requisito. Também formava a união permanente entre o homem e a mulher. Podemos dizer que o casamento, desde lá do início da história da humanidade, é a mais íntima das relações humanas. E ele é mutuamente útil para cada cônjuge, porque o casamento é fonte de grande felicidade. Bem, tanto é que, depois desse primeiro casamento realizado pelo próprio Jeová, o matrimônio se tornou um modo de vida normal entre os hebreus. Então, se casar era algo normal entre eles, e ter filhos também. Tanto é que depois Israel acabou se tornando uma grande nação, uma grande e populosa nação, porque eles encaravam a questão do casamento e ter filhos como algo normal. E muitas vezes também essa questão de ter filhos era encarada por eles como ter a aprovação de Jeová. Quem aqui não se recorda de Ana, né? Quando não podia ter filhos, ela orou a Jeová, ela se sentia muito triste por isso, né? Porque era realmente comum, naquela época, eles associar ter muitos filhos com ter a aprovação e a bênção de Jeová. Bem, mas e lá no primeiro século, entre os cristãos, como que eles encaravam o casamento? Será que eles ainda encaravam o casamento como algo divino? Como algo que devia ser respeitado? Bem, veja o que a Bíblia diz na carta aos Hebreus, aí, no capítulo 13. Jeová inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas palavras aí em Hebreus, no capítulo 13. No versículo 4, que diz assim, ó: o casamento seja honroso entre todos, e o leito conjugal mantido puro, porque Deus julgará os que praticam imoralidade sexual e os adúlteros. Então veja que lá entre os primeiros cristãos, os cristãos do primeiro século, eles encaravam o casamento como realmente uma instituição divina, algo muito importante, que eles até foram aqui incentivados a manter o casamento honroso. E o fato é, irmãos e amigos que estão aqui conosco nessa noitinha, que Jeová, durante toda a história da humanidade, ele tem demonstrado muito interesse na família humana. Sim, Jeová, ele tem demonstrado esse interesse por deixar em sua santa palavra, a Bíblia Sagrada, orientações para toda a família,
Então aqui, na palavra de Jeová, na Bíblia, nós encontramos conselhos para os maridos, para as esposas, para os filhos. E como que nós podemos, então, aproveitar, né, esses conselhos de Jeová que estão na sua santa palavra? Eu percebi que aqui no salão, muitos de vocês têm um dispositivo como esse aqui, né? O celular. Ele é útil para muitas coisas, né? Já aconteceu com você, por exemplo, de querer saber de alguma função, como ela realmente funciona, né? Perguntar para um amigo. Aí o amigo te dá umas dicas, né? Você consegue usar aquela função. Mas vamos ser sinceros. Se nós fôssemos falar com o fabricante, o projetista desse celular, nós não teríamos orientações mais peritas? Tanto é que quando a gente compra ele, ele vem lá com o manual de instrução, não é? E quando a gente tira tempo para ler aquele manual, a gente aprende a usar todas as funções desse celular. Ele acaba sendo muito mais útil para nós, né? Podemos dizer que é assim também com o casamento. Às vezes, pode ser que pessoas de fora dê certas dicas, conselhos que, em certo ponto, até funciona, né? Terapia de casais, por exemplo. Mas o que dizer de recorrer ao criador do casamento, o originador do casamento? Com certeza, se fizermos isso, irmãos, nós vamos tirar muito mais proveito. Nós vamos fazer do nosso casamento realmente uma instituição alegre e feliz que vai dar muito prazer para ambos os membros da família. Bem, como que nós podemos, então, aproveitar os conselhos de Jeová? Lógico que aqui nessa palestra vamos considerar apenas algumas das orientações, os conselhos de Jeová que estão na sua palavra. Mas existem muitos outros conselhos que não vai dar tempo de a gente considerar, né? Mas quer ver um convite que Jeová faz, por exemplo, para você, marido, né? Para mim, marido cristão, e para você, esposa cristã? Olha aí na sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Olha que convite que Jeová faz para nós. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó: também alguém pode vencer um que está só, mas dois juntos podem resistir ao agressor. Agora notem, e um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Percebeu o convite que Jeová faz para os casais cristãos? Se tornar um cordão tríplice. O que isso quer dizer? Incluir Jeová no casamento. Então, se nós incluirmos Jeová no nosso casamento, com certeza o nosso casamento vai ser feliz e vai ser muito duradouro. Claro que Jeová também faz esse convite, irmãos, não apenas para os casais cristãos, mas também para aqueles que se encontram numa família uniparental. O que é uma família uniparental? É aquela família que, por um motivo ou outro, às vezes só um cônjuge está ali criando os filhos na verdade. Seja a mãe, seja o pai, né? Então Jeová também tem muito interesse nessas famílias. E Jeová também faz o mesmo convite para você incluir ele na sua família, para que a sua família realmente seja feliz. Até ali em 1 Timóteo 5,5, a Bíblia fala que as pessoas que se encontram numa família uniparental, se ela deposita a sua confiança em Jeová e busca ele em orientação, com certeza Jeová vai abençoar e vai ajudar essas famílias também. Bem, por isso que as famílias cristãs, elas têm que estar interessadas em colocar Deus em primeiro lugar na sua família. Bem, mas o que significa dar a Deus o primeiro lugar na nossa família? Significa preocupar-se com estar à altura dos requisitos de Deus para os membros da família. Vou repetir, o que significa dar a Deus o primeiro lugar na família? Significa preocupar-se com estar à altura dos requisitos de Deus para os membros da família. Um requisito que Deus deixou bem claro na sua palavra, que todos na família devem se esforçar em viver à altura, é esse requisito aqui encontrado no livro de Efésios, no capítulo 4. Vamos ler junto Efésios capítulo 4? Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim, ó: mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Percebeu o requisito aí? Praticar a bondade, demonstrar amor altruísta e ser perdoador. Então, esse requisito aqui, todos na família, pais, mães, filhos, todos nós devemos nos esforçar, então, para estar vivendo à altura desses requisitos aqui. Por quê? Porque se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos demonstrar, não só em palavras, mas principalmente em ações, que Jeová realmente vem em primeiro lugar na nossa família. E o marido
tem maior responsabilidade nisso. Sim, o marido deve dar exemplo, né, de seguir aqui esses requisitos bíblicos. E o marido também tem que encorajar a sua família, a sua esposa, seus filhos, mas principalmente sua esposa. Veja aí como Jeová espera isso dele, no mesmo livro de Efésios, no capítulo 5. Agora nós vamos ler aí os versículos do 28 ao 32. Efésios 5, do 28 ao 32, Jeová diz assim para o marido cristão, ó: do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como a seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação, porque somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Até aí tá bom. Percebeu, marido, como Jeová espera que você trate a sua esposa? Então, se nós seguimos esses requisitos bíblicos aqui para o marido cristão, com certeza nós vamos demonstrar que amamos nossa esposa, que a valorizamos e vamos estar encorajando ela. E temos que nos esforçar, irmãos, falando com os maridos ainda, né, em demonstrar afeto por nossas esposas. E demonstrar afeto não é só dizer eu te amo. Isso é importante, né? Sempre é bom falar para nossa esposa o quanto a amamos, para reforçar o amor que temos por elas e elas se sentirem amadas. Mas nós temos que lembrar que não é só isso. Por exemplo, será que eu imito aquele marido da esposa capaz, lá de Provérbios, capítulo 31? Lá no versículo 28, a Bíblia fala que ele e os filhos se levantavam para elogiá-la. Será que eu elogio a minha esposa pelo trabalho que ela faz? Por ser a minha ajudadora? O trabalho que faz em casa, cuidando dos filhos, muitas vezes. Isso é importante. Outra coisa importante que nós temos que fazer, irmãos, é colocar os interesses da esposa à frente dos nossos. Será que a gente faz isso? Por exemplo, será que eu dou do meu tempo, da minha energia, até mesmo dos meus recursos para mostrar para minha esposa que eu a amo? Isso é muito importante. Lembre-se que Atos 20:35 fala que há mais felicidade em dar do que em receber. Isso se aplica também nessa questão de dar do nosso tempo, nossa atenção, nosso carinho, nosso amor, nosso respeito para com nossas esposas. Bem, então são alguns requisitos que nós vimos para o marido cristão, né? Então, se nós nos esforçarmos como maridos cristãos em viver à altura desses requisitos de Jeová, com certeza vamos estar demonstrando que Jeová está em primeiro lugar na nossa vida familiar. E agora a esposa? Quais são alguns requisitos de Jeová para as esposas cristãs? Para demonstrar que Deus está em primeiro lugar na família delas? Veja um aí, ó, um requisito desses. Aqui, um não, vários, né? Nós vamos ver aí nesse mesmo versículo. 1 de Pedro, capítulo 3. Convido a todos a ler a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, ali no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Olha só o que diz. Da mesma maneira, você, esposa, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra, seja ganho sem palavras, por meio da conduta de sua esposa, por ter sido testemunha ocular da sua conduta casta junto com profundo respeito. Que o seu adorno não sejam as coisas externas, cabelos trançados, uso de enfeites de ouro ou de roupas finas, mas seja a pessoa secreta do coração, com o adorno imperecível do espírito calmo e brando. Note, que é de grande valor aos olhos de Deus. Pois era assim que as santas mulheres do passado que esperavam em Deus se adornavam, sujeitando-se ao marido. Como Sara, que obedecia a Abraão, chamando de Senhor. Você será filha dela, desde que continue a fazer o bem e não se deixe dominar pelo medo. Percebeu aí qual é o requisito de Jeová para você, esposa cristã? Desenvolver submissão de coração. Então, ter essa submissão de coração, demonstrando todas essas qualidades, se esforçando em demonstrar essas qualidades que nós vimos aí nesse texto, lembre-se que isso é de grande valor aos olhos de Jeová. Até dei um exemplo aí, para as esposas, exemplo de Sara. É um desafio hoje, né, irmãs? A gente que vive nesse sistema onde a gente vê que muitas vezes aí fora não se respeita mais a chefia estabelecida por Jeová do marido. Muitas mulheres, às vezes, querem mandar mais que os homens, né? Então, é um desafio para as esposas cristãs. Mas aqui deixou um exemplo de Sara. Podemos também citar o exemplo daquela esposa capaz, que falamos dela agora há pouco aqui, lá de Provérbios, capítulo 31. Né? Então, se as irmãs fizerem um estudo profundo do exemplo dessas mulheres, com certeza vai ficar mais fácil aí das irmãs entenderem como que podem fazer para estarem vivendo à altura dos requisitos de Jeová
para as esposas cristãs. E assim vocês vão estar demonstrando que Deus está em primeiro lugar na sua vida familiar. Falando ainda da esposa capaz, outra qualidade interessante dela era o fato dela ser diligente, trabalhadeira, né? A gente sabe que nossas irmãs também têm essa qualidade, né? Até queremos elogiar vocês por isso. Fala também que ela era fidedigna, fiel, né? Não só fiel ao seu marido, mas fiel a Deus também, né? As irmãs aqui também estão de parabéns nesse quesito. Então, quando a gente medita nesses exemplos bíblicos, né? Fica mais fácil da gente aplicar na nossa vida o que Jeová espera de cada um de nós, para demonstrarmos, não só através de nossas palavras, mas principalmente por nossas ações, que Ele está em primeiro lugar na nossa vida familiar. E os filhos, né? Falamos aqui um pouquinho com os maridos, com as esposas cristãs, e os filhos cristãos. Será que Jeová também deixou requisitos na Bíblia para eles? Com certeza que sim, né? Nós vimos que Jeová se preocupa com todos na família. Quer ver, filho, um requisito para você ter como alvo, para demonstrar no seu dia a dia? Veja aí Colossenses, capítulo 3, o versículo 20. O livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, né, no capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó: Filhos, em tudo sejam obedientes aos seus pais, pois isso é agradável ao Senhor. Percebeu aí o requisito bíblico? Para os filhos se esforçarem a estarem demonstrando na sua vida? Mostrar respeito pelos pais e ser obedientes a eles. Conforme nós vimos aí, isso deixa Jeová feliz, isso é agradável para Jeová. Então os filhos fazem bem também em ter isso como alvo, né? Irmãos, dar a Deus o primeiro lugar na nossa família também significa que cada membro da família precisa ter uma relação pessoal com Jeová. Então, como que nós vamos conseguir ter uma relação pessoal com Jeová? Até porque ó, uma relação de amizade chegada com Jeová, nós temos que entender, irmãos, que é a coisa mais importante, mais valiosa que nós temos na nossa vida. E nós só vamos conseguir ter uma relação bem forte, uma amizade bem forte com Jeová, se nós continuarmos obtendo experiência da sua santa palavra Bíblia. Sim, se nós fizermos um estudo sincero da Bíblia, se nós meditarmos naquilo que estudamos, e se nós aplicarmos o que aprendemos, com certeza nós vamos estar mantendo uma amizade achegada com Jeová. E isso todos na família têm que fazer. Outra coisa importante também que ajuda as famílias a demonstrarem que Deus está em primeiro lugar na vida familiar, a questão da comunicação. Nós temos uma imagem, os irmãos vão colocar para nós aí. Nessa imagem, veja como é importante ter uma boa comunicação em casa. Comunicação, irmãos, é mais do que apenas conversar. O nosso livro Família Feliz, lá no capítulo 11, ele dá uma definição interessante sobre o que é a verdadeira comunicação. Ele fala assim, ó: comunicação, para se ter uma verdadeira comunicação, precisa haver transmissão de pensamentos, ideias e sentimentos. E isso tem que ir de uma mente para outra. Então esse casal aí está demonstrando na prática como que é ter uma boa comunicação dentro de casa. Veja que a esposa está falando de um modo calmo com o marido parou ali o que estava fazendo, né, para ouvir a esposa com atenção. Então isso é ter boa comunicação na família. Obrigado, irmãos, pela imagem. E o marido, ele também tem que dar exemplo nessa questão da comunicação. Jeová espera isso dele. Até lá em 1 de Pedro 3,7, ali incentiva o marido a morar com a esposa segundo o conhecimento que vem de Jeová. Se ele fizer isso, com certeza ele vai exercer bem o seu papel de chefia. Claro que nessa questão da comunicação, irmãos, nenhuma família vai concordar em tudo. Afinal de contas, uma família é composta de pessoas imperfeitas. Vai ter, sim, momentos em que não vamos concordar uns com os outros. Mas nós precisamos aprender a aceitar as diferenças e suportar as fraquezas. Também nessa questão da comunicação é muito importante os pais incentivarem os seus filhos a se expressarem. Sim, porque quando os filhos se expressam de coração, é aí que nós pais vamos entender a real necessidade deles e como vamos poder ajudá-los também no seu dia a dia. Então nós temos que evitar aquela situação, né, que às vezes a gente fala assim para o filho, pode falar, fica à vontade, mas aí o filho começa a falar algo que soa mal para você, você já corta o filho, né? Aí você já fica estressado, daí a comunicação acaba ali, né? Nós temos que evitar isso, irmãos. Ao conversar com os jovens, principalmente jovens, né, que falam muito o que vem à mente, já solta para fora ali sem pensar muitas vezes, nós temos que ter paciência, autodomínio, temos que ser bondosos, amorosos. Não é fácil, é um desafio, reconhecemos isso. Mas nós temos que nos esforçar nesse sentido, porque quando a gente faz isso, a gente está demonstrando que Deus está em primeiro lugar na nossa vida familiar.
Às vezes, então, é muito bom a gente deixar eles falarem, né? Mesmo que eles falem coisas que não agrade muito, né? Deixa eles terminar, daí com forma bondosa. Aí você conversa com ele, lembra ele a importância de ser respeitoso, bondoso, ser amoroso, levar os outros em consideração. Isso vai ser muito bom. Se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos estar aplicando aqui um outro princípio da Bíblia, que está ali em Tiago 1,19, que fala que nós temos que ser rápido no ouvir, mas vagaroso no falar e, principalmente, vagaroso no furor. Isso é muito importante. Claro que se nós conseguirmos fazer isso com nossos filhos, nós vamos ficar muito felizes, porque nós vamos ajudar eles a crescerem de forma equilibrada. Diferente de muitos jovens que a gente vê aí fora que não tem Deus na família deles. E é isso que nós queremos, né? Ganhar os nossos filhos, para que eles possam desenvolver amor por Jeová também. E mesmo se nosso filho se rebelar, não aceitar as nossas orientações, às vezes a gente pode orientar e deixar claro para ele que as orientações que nós damos para eles está vindo da palavra de Deus, que conforme lá o Salmo 119 fala que é luz, né? Mas às vezes pode ser que ele não aceite, pode ser que ele se rebele. O que fazer então? Mantenha o caminho aberto para um retorno. Podemos lembrar daquela ilustração de Jesus sobre o filho pródigo, né? O filho saiu de casa, fez tudo errado, mas quando ele voltou, será que o pai dele foi de encontro com ele para atacá-lo, para acusá-lo? Não, o pai foi de braços abertos e recebeu o filho de volta. Então, assim que nós queremos ser também, mesmo que os filhos muitas vezes não aceitem a nossa orientação, a orientação que vem de Jeová. Falando ainda de comunicação, é importante também, irmãos, nós termos uma boa comunicação com o nosso Criador, com Jeová Deus. Nós já falamos aqui da importância, né, de ter uma relação achegada com Ele. Como que nós podemos, então, nos comunicar regularmente com Jeová? Através da oração. Até a Sentinela logo mais vai falar um pouco sobre isso, né? Como que as orações são importantes na nossa vida. Então, todos na família têm que falar, têm que orar a Jeová, seja qual for a situação, para agradecer, para louvar o nome dEle, para enfrentar situações difíceis, né, que nós enfrentamos nesse mundo. Então, é sempre bom falar com Jeová. E, de novo, o marido cristão precisa tomar a dianteira nesse assunto. E quando, então, é apropriado orarmos, né, com nossas famílias, ou individualmente? Principalmente quando nós nos irritarmos, né? Porque, como nós já dissemos aqui, uma família é composta de pessoas imperfeitas. Haverá momentos que vamos ficar irritados. Mas, se nós orarmos nesse momento, nós vamos estar vivendo à altura de um requisito de Jeová, que está ali em Efésios 4, no versículo 26 e 27, que diz que nós podemos até ficar irados, né? Mas fala para nós não pecar e não deixar que o sol se ponha enquanto ainda estivermos irados, para não darmos chance ao diabo. Então, nessa hora, quando a gente se irrita, é bom parar ali, fazer uma oração a Jeová pedindo calma, autodomínio, paciência. Isso vai demonstrar que realmente Jeová, o nosso Deus, está em primeiro lugar na nossa família. E a oração, irmãos, ela tem um efeito curativo, né? Você pode ver que quando você ora, você já automaticamente já fica mais calmo, não é assim? Quando a gente passa por situações estressantes, a gente faz uma oração, a gente já consegue pensar com mais clareza, consegue manter a calma. Outras ocasiões que podemos orar. Pai de família, por exemplo, junto com sua família, orar as refeições, à noite, antes de se deitar. E lembre-se, irmãos, que uma oração feita de coração para Jeová reflete a nossa relação, né? Como que é o grau da nossa relação com Ele. Por isso nós precisamos escolher bem as palavras. Por exemplo, as refeições, será que eu vou fazer uma oração de 10 minutos? Não, né? Temos que ser coerentes, são orações breves, orações de agradecimento. Também, né, nós podemos orar a Jeová em tudo que pode afetar a nossa relação com Ele. Afinal de contas, como a gente está vivendo nesses últimos dias, a gente vê que a vida aí fora não está fácil. São muitos desafios que nós temos que enfrentar. Então, tudo que pode afetar a nossa relação com Ele pode ser assunto de oração. A Bíblia fala ali em 1 João 5,14, que não importa o que peçamos a Ele, se for segundo a vontade dEle, Ele vai nos ouvir. Por exemplo, se você é solteiro também, né? Às vezes você está numa família cristã, é solteiro, está pensando em se casar, você pode orar para Jeová, para encontrar um cônjuge, para levar uma vida equilibrada de solteiro, para dar mais de você na obra do reino. Se você for casado, você pode orar sobre a questão de ter filhos, ou buscar sabedoria para criá-los, né? Hoje precisa muita sabedoria, muito jogo de cintura para criar um filho nesse sistema, né? E Jeová pode nos dar essa sabedoria. Então, ore a Jeová de coração, com certeza Jeová vai dar sabedoria para você lidar com todas as situações que são um desafio para nós na nossa vida. Até a Bíblia ali no Salmo 32:8, Jeová promete, né, que vai nos dar perspicácia, vai nos instruir no caminho em que devemos andar. E ainda ele fala no final que ele vai nos aconselhar com o olho fixo em nós. Olha só, né?
Que garantia maravilhosa da parte de Jeová. E quando você não tem certeza do que orar ou tem dificuldade de se expressar em oração, não se preocupe. A Bíblia fala lá em Romanos 8, 26, 27, que o próprio Espírito vai interceder por nós com gemidos, né, não pronunciados. Ou seja, antes mesmo de você falar, Jeová já sabe do que você precisa. Já sabe do que nós precisamos. E Ele, com certeza, vai dar ajuda. Outra coisa importante, irmãos, que nós temos que fazer é estar empenhados como família regularmente no serviço sagrado. Então, prestar serviço sagrado ajuda a servir o objetivo atual da família, que é demonstrar, não só por palavras, mas por ações, que Deus está em primeiro lugar na vida familiar. Bem, então, o que podemos fazer para estar regularmente no serviço sagrado? Devemos nos manter ocupados no serviço de Deus, na pregação, no estudo da Bíblia, na adoração em família, em tudo que abrange, né, o nosso ministério, né, a nossa devoção a Jeová, nós devemos estar empenhados. E, de novo, o marido tem que tomar a dianteira nesse assunto. Temos uma imagem aqui também que vamos compartilhar com os irmãos. Veja como esse marido está preocupado com isso. Ele está lendo a Bíblia, fazendo o seu estudo pessoal, se esforça em dirigir ali a adoração em família semanalmente. Então, se o marido ele tomar a dianteira nesses assuntos, né, de estar envolvido com o serviço sagrado, com certeza a família vai se sujeitar mais prontamente à autoridade dele e vai querer imitar o exemplo dele. Isso também serve para as mães ou os pais que estão criando seus filhos, na verdade, sem o cônjuge. Você também tem que tomar a dianteira nesses assuntos. Com certeza, se você fizer isso, os seus filhos vão ver o seu bom exemplo e vão se sentir ali animados para te imitar, né? E vão ser muito felizes por fazer isso. Aqueles que estão em lares divididos também precisam se esforçar em colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Às vezes, a gente sabe de muitos irmãos que, às vezes, é sozinho na verdade. Então, ele também tem que fazer um esforço nesse sentido, se manter ocupado no serviço de Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, já citamos aqui que isso não é família. Nós temos uma experiência lá no nosso anuário de 93, que fala de uma moça, né, uma jovem casada, que ela teve problemas com o seu marido, e eles se separaram. E eles tinham um filho pequeno. Aí ali a experiência conta que ela deixou o filho com os avós, separou do marido, não chegou a separar no papel, mas deixou ele e foi para a Suíça. E aí, quando na Suíça, depois de um tempo de dificuldades, ela conseguiu arrumar um emprego. E no seu trabalho, ela recebeu o testemunho de uma moça que já estava estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová. E aí ela se interessou pela verdade. Ela começou a fazer mudanças, rápido, né? E ela começou a se preocupar com essa questão da família. Passado um tempo, o ex-marido dela, né, que eles já não tinham mais contato, ele também foi para a Suíça e encontrou com ela lá. Aí a experiência mostra que, ao conversar com ela, ele percebeu as mudanças que ela tinha feito. E aí ele também se interessou em estudar a Bíblia. Passado um tempo, os dois resolveram reatar o casamento. Eles apresentaram na congregação para os anciãos o documento que mostrava que eles estavam casados legalmente ainda. Então eles reataram ali o casamento, trouxeram o filho, e aí então tiveram uma família feliz. Olha só, né? Eles entenderam a importância de colocar Deus em primeiro lugar na vida familiar deles. E isso realmente teve um resultado muito feliz para toda a família. É claro, amados irmãos e amigos que nos visitam, que toda a honra, toda a glória e todo o louvor cabe a Jeová quando temos uma família familiar feliz. Por isso que todos nós aqui, né, que ouvimos essa palestra, que saiamos daqui hoje determinados a continuar a colocar Deus em primeiro lugar na vida da nossa família. Se assim fizermos, queridos irmãos e amigos, nós já receberemos muitas bênçãos hoje, e principalmente no futuro próximo, onde vamos poder viver junto com nossas famílias para sempre, adorando o nosso Deus Jeová.